Que Deus abençoe a todos os companheiros de terra que neste momento vão poder saborear das boas novas do reino dos céus que está sendo pregada pelo único e verdadeiro profeta para esta nossa geração, isto é, o profeta Caco Filipe. Nós temos um tema pertinente, um tema de interesse para todos quanto almejam seguir Deus em espírito e em verdade. Tema este, como encontrar o caminho da salvação. E para isso, eu estou aqui com o pastor Builão. Pastor Builão, como encontrar o caminho da salvação? Obrigado pela oportunidade que me foi dada para abordar acerca deste glorioso tema, pois é uma preocupação de cada filho de Deus encontrar a salvação. É a preocupação de cada filho de Deus poder garantir a sua saída vitoriosa desta velha terra que muitos já passaram. Em cada geração, o que todo humano deve saber, deve procurar para poder encontrar o caminho da salvação, não é uma boa Bíblia, não é encontrar uma boa igreja, mas encontrar o único verdadeiro, o qual todas as religiões da terra, todos os líderes religiosos combatem. Você deve observar na terra qual é o homem que diz que tem as palavras de vida eterna e que sem ele ninguém poderá encontrar a salvação. Que ele é o único no seu tempo. Porque é isso que de geração em geração Deus sempre tem feito. Você vê que no tempo em que Jesus Cristo estava na terra, existiam muitos servos que se diziam servos de Deus. Existiam os fariseus, os saduceus, zelotes, herodianos, doutores da lei. Todos esses já pregavam as escrituras na sua sinagoga. Falavam da lei de Moisés, de Isaac, de Jacó, de Abraão e assim diante. Esses aí acreditavam em servir Deus, mas nenhum deles chegava e dizia que vocês todos não podem ser salvos fora do que eu estou a pregar. Nenhum deles tinha a ousadia, a autoridade de mostrar que ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas naquele tempo existia um único, Jesus de Nazaré, que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Enquanto ele estava na terra, ele mostrou aquilo. Então, os filhos de Deus, Pedro, João, Tiago, Maria Madalena, observaram que todos os religiosos naquele tempo estavam aí contra Jesus de Nazaré. Então, Pedro, João, Tiago, Maria Madalena seguiram este homem a quem todos combatem. E é isso que você deve observar. Em cada tempo, o que você deve fazer para ser salvo é seguir o profeta mensageiro vivo que Deus enviou no nosso tempo, o profeta mensageiro vivo que o Senhor Jesus Cristo, no seu grande amor, na sua bondade, enviou para a salvação dos escolhidos, é o profeta Caco Filipe. Você não deixa as pessoas te convencerem que se você seguir a Bíblia ou seguir as doutrinas da tua igreja, você será salvo. Você não é salvo naquilo que Deus fez no passado. Você não pode acreditar que você lendo a história de Jesus, que Jesus fez milagre, que Jesus andou em Jerusalém, que Jesus foi crucificado há 2000 anos, você será salvo. Você não pode ter essa falsa esperança de salvação. Você não pode ser salvo com o que Deus fez no passado. Mas você deve ser salvo naquilo que Deus está fazendo na tua geração. Porque você não tem parte com a geração de Pedro, João, Tiago, Maria Madalena. Você tem a tua prova. Aqueles tiveram a prova deles, que era Jesus de Nazaré. As pessoas rejeitaram Jesus de Nazaré, mas eles aprovaram naquele texto. Ele homem a quem a humanidade combatia. Vocês veem, agora você. Quando Pôncio Pilatos estava aí a lavar a mão e perguntar ao povo, quem queres que eu solte aqui? Vou soltar Barrabás ou Jesus de Nazaré? Você escolheu quem? Vê? Você não sabe, você não tem parte com aquela geração, mas no julgamento poderão te perguntar, no tempo em que você estava a viver, você seguiu ou rejeitou o profeta Caco Filipe? A essa pergunta você saberá responder. Você não poderá responder no julgamento pelo comportamento
pelo teu comportamento diante de Noé. Você não viveu no tempo de Noé. E aqueles que viveram no tempo de Noé não saberão responder pelo seu comportamento diante de Jesus de Nazaré. Não saberão responder pelo seu comportamento diante do profeta Cacu Filipe, porque eles tiveram seu tempo, seu teste, que era Noé. E para alcançar a salvação nos dias de Noé, não era ter uma fé imaginária, não era imaginar um Deus nos céus que, através de Abel, se agradou com aquele sacrifício, não. Mas era reconhecer um homem vivo na terra, que era Noé. A salvação sempre consistiu em acreditar em um profeta vivo na terra no teu tempo. Somente os filhos do diabo é que acreditam que vão ser salvos por uma imaginação, por um ser que eles nunca viram, que eles nunca conheceram. Mas os filhos de Deus serão salvos, sempre foram salvos, através de um profeta que Deus envia no teu tempo. Observa de Gênesis a Apocalipse e você verá que é sempre assim. Não é questão de você dizer que eu acredito em Jesus de Nazaré. Não é questão de você clamar que eu acredito em Jesus Cristo. Porém, qual é a prova? Se você diz que crê em Jesus Cristo, qual é a prova de que você crê em Jesus Cristo? Vê? Se consistisse em acreditar num Jesus Cristo que andou nas ruas de Jerusalém, fez milagres, morreu na cruz e assim em diante, toda a carne, todas as igrejas seriam salvas, seriam livres do seu sangue. Por quê? Porque hoje cada um poderia dizer, se eu estivesse há 2000 anos em Israel, eu não iria me juntar aos religiosos para derramar sangue de Jesus. Se eu estivesse no tempo de Noé, eu não rejeitaria Noé, eu entraria na arca. Cada um hoje pode clamar isso, mas qual é a prova de que você, se estivesses há 2000 anos em Israel, você não rejeitaria Jesus Cristo? A prova é que você aceita o profeta Cacu Filipe vivo hoje, o profeta que Deus enviou no teu tempo. Todos aqueles que acreditam e que morrerão nessa fé, dizendo que Jesus, que e é nisso que eles serão salvos, saibam que essa fé é uma falsa fé. E os religiosos no tempo de Jesus já tiveram essa fé e foram para o inferno. E responderão por isso no dia do julgamento. Por eles rejeitarem aquilo que Deus está fazendo na sua geração. Vemos que em Mateus 23, no versículo 29, começando no versículo 29, os religiosos reuniram-se e clamaram a Jesus. Se nós estivéssemos no tempo dos nossos pais, no passado, não nos uniríamos para derramar sangue dos profetas. Os religiosos no tempo de Jesus clamaram isso. Mas qual é a prova de que se eles estivessem, por exemplo, no tempo de Isaías, eles não iam serrar Isaías em pedaços? Qual é a prova que se eles estivessem nos dias de Noé, eles não combateriam, não rejeitariam Noé? Qual era a prova para eles? Leia Mateus 23, no versículo 29, e continue para ir até o versículo 35. Eles estavam a clamar e Jesus disse-lhe, hipócritas, vocês testificais de que sois filhos daqueles que matam os profetas. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e alguns deles vocês matarão, crucificarão, perseguirão de cidade em cidade, para que de vocês também recaia todo o sangue, desde o justo Abel até Malaquias, filhos de Baraquias, que mataste com o templo e o altar. Você vê que Jesus deixou uma promessa. Como ele estava a clamar, não, se nós estivéssemos no templo, nos tempos passados, nós não iríamos matar os profetas, não seríamos religiosos, nós seguiríamos mesmo Isaías. Estavam a clamar isso. Então Jesus disse, vocês são hipócritas, vocês estão a clamar, isso é só na boca, vocês estão a dizer, se estivessem lá, não deveriam querer. Portanto, também, vocês terão os vossos profetas, pelos quais vocês agora vão matar, pelos quais vocês vão ser testados. Vocês vão perseguir, vão matar, conforme os vossos pais lá fizeram. E é assim hoje. A prova de que você ia rejeitar Jesus de Nazaré há 2000 anos é que você rejeita o profeta Cacu Filipe vivo hoje. O caminho que Deus traçou para alcançar a salvação. A humanidade sempre procurou caminhos de acordo com o seu pensamento, de acordo com a sua inteligência. Mas esses caminhos conduziram-nos para o inferno. Nos dias de Noé, todos os caminhos que as pessoas traçaram para alcançarem o paraíso conduziram-lhes para o dilúvio.
Porque o único caminho que Deus reconhece é mesmo o caminho que ele traça em uma geração. E o caminho que Deus havia traçado nos dias de Noé era Noé, o profeta mensageiro vivo naquele tempo. Ao passo que o caminho das religiões, dos montes, dos jejuns que as pessoas traçavam, era o caminho que lhes conduziu para o dilúvio. Nos dias de Noé, todos esses que vocês chamam de líderes católicos, pastores pentecostais, bom deuses, adventistas, testemunhas de Jeová, rolaram nas mesmas águas do dilúvio que os bebedores de uísque. Rolaram nas mesmas águas, se afogaram nas mesmas águas que as prostitutas. É isso que vocês devem compreender. Esses líderes católicos, protestantes, evangélicos e branamistas, pentecostais, metodistas, que vocês seguem nas vossas igrejas, rolaram, os seus pais rolaram nas mesmas águas do dilúvio. E saibam que todos esses também irão no inferno, como todos aqueles que lhe seguem. Mas os filhos de Deus que estão ainda cativos nessas religiões, islâmica, nessas religiões judaica, budista e assim em diante, sairão dessas prisões religiosas e encontrarão um único caminho que Deus traçou para a humanidade encontrar a salvação. Este é o único caminho, o caminho traçado por Deus. E é o profeta Caco Filipe, o único homem que tem um chamamento, uma comissão e uma nova mensagem conforme os profetas da Bíblia. E você deve necessariamente abandonar as abominações da terra. Isto é, as igrejas católicas, protestantes, evangélicas, branamistas, missões e ministérios, incluindo todas as religiões da terra e seguir Deus através do seu profeta Caco Filipe. Muito obrigado. Como encontrar o caminho da salvação? Amados companheiros de terra, há uma única maneira de podermos encontrar o caminho da salvação. E a maneira de podermos encontrar o caminho da salvação é conforme o pastor Guilão estava aqui esmiuçando para que você compreenda. Que quando você reconhece, identifica, encontra-se o profeta mensageiro vivo do seu tempo. É reconhecer o profeta do seu tempo que você encontra o caminho da salvação. Se acreditares que, tendo uma boa fé em uma religião, obedecendo tudo quanto a tua denominação religiosa te orienta a respeito da fé em Deus ou a respeito de uma fé em um livro sagrado, saiba que desta maneira você jamais encontrarás o caminho da salvação. Encontras o caminho da salvação quando encontras o profeta do seu tempo. E hoje, no tempo em que nos encontramos, a única maneira de encontrares o caminho da salvação é, primeiramente, reconheceres Caco Filipe. Crendo em Caco Filipe, você encontrou o caminho da salvação. Mas você pode preferir uma igreja católica, protestante, evangélica ou branamista ou uma outra igreja. Mas jamais você alcançarás a salvação. Porque de geração em geração, a salvação é o profeta mensageiro vivo na terra. Ele é a salvação. É você seguindo ele que você encontra o caminho da salvação. Porque ele mesmo em si é a salvação. Não há uma outra maneira. No tempo em que Noé ministrava, poderia-se encontrar o caminho da salvação, reconhecendo Noé como o único profeta de Deus naquele tempo. Se você pudesse acreditar que, sendo fiel à tua igreja, obedecendo tudo quanto lá falam de Deus, não fazendo mal a ninguém, fazendo boa caridade, fazendo bem, você poderia ser salvo, jamais você poderia ser salvo. Porque quando o dilúvio veio, você que fazia isso, com aquele que nunca fez isso, com aquele drogueiro, com o bandido, rolariam na mesma sarjeta, na mesma água lamacenta, na mesma água podre, com os bandidos de Hollywood, com as prostitutas de Hollywood e assim em diante. Amados companheiros de terra, para o tempo em que nos encontramos, a única maneira de encontrar o caminho da salvação é você crer em Caco Filipe. Caco Filipe é o único profeta verdadeiro que está com as palavras de vida eterna para a salvação desta geração. De geração em geração, sempre há um profeta
que Deus envia. E este profeta, por sua vez, nunca é fundador de uma religião, nunca é fundador de uma denominação religiosa, mas ele é portador das boas novas do reino dos céus para a sua salvação. Quando este profeta vem ministrar na terra, encontra bandidos que fazem se chamar de apóstolos, pastores, evangelistas, doutores, profetas da igreja assim em diante. E quando este profeta vem na terra começar a ministrar, esses bandidos, por se tornarem ricos, por se tornarem o que eles são hoje, recusam-se a devolver a herança que pertence a este profeta. Recusam-se em devolver os filhos de Deus que eles cativaram, ou que eles cativam nas igrejas, e metem o povo contra este profeta. É por esta razão, é desta maneira que os profetas sempre foram mortos e foram rejeitados. São os líderes religiosos, os bandidos na colheita, que metem o povo contra o profeta mensageiro vivo do seu tempo, que é o caminho da salvação. Mas, de geração em geração, nunca alguém encontrará o caminho da salvação. Nunca alguém encontrou o caminho da salvação se este, por sua vez, não identificou o profeta mensageiro vivo do seu tempo. Se você fores convincente de que, sendo membro da tua igreja, você será salvo, você tem uma comunhão perfeita com Deus, e você sente essa certeza no fundo da sua alma, é já um sinal de poderes ver que és um filho do diabo, Satanás. Você pode saber se és um filho do diabo, ou você pode não saber se és um filho do céu, se és um filho do diabo ou um filho de Deus. Mas a partir do momento que há uma convicção em você, que morrendo naquela igreja, obedecendo tudo quanto lá dizem, segundo eles, segundo a Bíblia, ou segundo o que Deus deseja para vocês, segundo lá a doutrina da tua igreja, e você sente um conforto, uma paz profunda nisto, isto é um sinal que você é o filho do diabo, Satanás. Um filho do diabo, um filho de Deus, ele vendo as igrejas se multiplicando a cada, ele vendo as divisões que ocorrem, ele vendo a graça sem este ter acolá, ele vendo toda esta decadência, ele vê, oh Deus, isso Isaías do meu tempo. Onde é que estão os Jeremias do meu tempo? Que não nasci há 2000 anos atrás para mim poder reconhecer Jesus. Você é filho de Deus e fica indignado. Deus encontrar o caminho da salvação, na sua busca de servir o Espírito e a verdade, Deus lhe faz compreender, lhe faz reconhecer o profeta do seu tempo. Mas o problema da humanidade, o problema dos religiosos hoje, é que os religiosos estão certos, eles estão sentem-se saciados nas igrejas em que eles fazem parte. Eles mesmo vendo eles no porque não fui eu um filho do diabo. Um filho do diabo. Coloca na coloca ele na porta do inferno, coloca ele em uma dessas igrejas, ele fará perguntas, ele interrogará, vão lhe dizer, não, calma, deves obedecer aquilo. Você vê? Nas igrejas é o caminho da perdição. Por esta razão que você, se você tiver uma dúvida, veja que as Sagradas Escrituras dizem isso. Mas por que aqui estamos a fazer isto? Mas será que não seria assim? Se você persistires nesta tua posição, te chamarão de rebelde. É isto que as ideias fazem. Chamar as pessoas de rebeldes. As pessoas são obrigadas
a serem escravos da religião. Por esta razão que Deus tem lhes fechado o caminho da salvação. Mesmo eles ouvindo que Deus enviou o profeta Cacá com Filipe, eles não conseguem compreender. Eles não conseguem ver que este realmente é um profeta de Deus. Realmente, nunca um profeta de Deus fundou uma religião. Nunca um profeta de Deus fundou uma denominação religiosa. Mas todos os profetas de Deus foram portadores das boas novas do reino dos céus para a sua geração. Todos os profetas de Deus portaram uma mensagem. Realmente é do meu tempo. Eu tenho que procurar ouvir mais dele. Mas eu devo cuidar, porque eu não quero ir no inferno. Mas eu vou ler o que ele diz. Vou procurar saber mais sobre ele. E quando ele lê, é Deus ele mesmo que vai lhe fazer ele reconhecer que Caco Filipe é o único verdadeiro profeta do céu e ele encontrará salvação. Ele encontrará porque se depois esteve no caminho da salvação. Mas os filhos do diabo, eles ouvindo falar sobre Caco Filipe, mas nem tudo que é amargo é ruim, amados companheiros de terra. Parem de ter em vossas conclusões sobre Caco Filipe. Parem de ter conclusões dos outros, as suas próprias coisas. Sempre as vossas conclusões. Busquem por vocês mesmos. Leiam o livro do profeta Caco Filipe. É gratuito. Está disponível no Play Store e no App Store. Vai no Play Store procurar o profeta Caco Filipe. Instala o seu aplicativo. Leia as suas mensagens. Ele tem mais de 100 pregações escritas e mais de 100 pregações em áudios. Tu pode ler ou ouvir. E depois, por sua vez, tirar a sua própria conclusão. Pelo menos você saberás o que estás a rejeitar. Estou a rejeitar porque ele diz isso, é assim, mas seria assim. Mas você pega a palavra que alguém disse, tira a sua interpretação, compreende da tua maneira e, por sua vez, rejeitas. Sem saberes que estás a rejeitar o caminho da salvação. A única maneira de encontrar o caminho da salvação é estar com Caco Filipe e abandonar as igrejas e as religiões. Deus vos abençoe. Fiquemos por aqui.